Olá, meus irmãos, boa noite, paz seja convosco, seja bem-vindo à nossa célula online, depois de um tempo sem nós estarmos realizando nosso encontro na quinta-feira, e graças a Deus, nesta quinta-feira, estamos retornando com força total. Quero deixar aqui um grande abraço para todos os irmãos, todos os líderes de célula que estão agora sintonizados. Quero também mandar um beijo no coração para cada membro das células que está nos assistindo. Quero dizer também aos anfitriões que o Senhor Deus os abençoe. Estamos orando todos os dias para que Deus nos guarde, nos livre do mal e que não demore muito a gente possa nos reunir novamente nas nossas células, podendo nos abraçar, nos confraternizar. Vai ser algo maravilhoso. E isso eu creio que não vai demorar muito. Amém? Olha, nós estamos na nossa célula online e eu quero pedir a você, mande o seu link, o link aí, compartilhe ou dá um toque no celular daquela pessoa da sua célula, seja ele membro da igreja ou seja ele só frequentador da célula. Mande lá um link, porque o assunto hoje é muito legal e vai valer muito a pena a gente estarmos juntos aqui. Olha, quero lembrar que nós estamos tomando nossos cuidados, estamos aqui usando álcool em gel, usando as nossas máscaras, só tiramos para poder falar aos irmãos, e nós queremos iniciar nesta hora orando com você, ok? Você que está em casa, no quarto, na sala, na rua, no carro, com a sua TV ou através do celular ou do tablet, eu te convido a orar nesta hora, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai bondoso e misericordioso, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor realiza, pela sua bondade, pelo seu amor e pela sua misericórdia. Amado Deus, eu te peço, alcança agora este irmão, esta irmã, que está conosco, Deus, assistindo, ó Deus, sintonizado nesta programação. Abençoa também, meu Deus, cada líder de célula, não deixe ele desanimar, não deixe ele desistir, enche ele com teu Espírito Santo, enche ele de alegria, enche ele de vontade de realizar a tua obra. Abençoa também os anfitriões que estão conosco, ligados. Abençoa esse senhor, esta senhora, dono desta casa, aonde uma célula se reúne. Que a bênção do Senhor, que enriquece e que não acrescenta dores, esteja sobre esta família, esteja sobre este líder, esteja sobre este irmão que está nos assistindo agora. Em nome de Jesus oramos e convidamos o Senhor para estar conosco, Senhor, nesta célula. Ó Deus, está conosco nos dando a palavra certa, nos dando sabedoria, nos dando tranquilidade para transmitir a palavra do Senhor nesta célula. Em nome de Jesus oramos e desde agora te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Olha, meus amados, antes de nós entrarmos propriamente no assunto desta noite, eu quero aproveitar essa oportunidade e falar de um assunto muito importante. Olha, dia 6 agora de julho, ou seja, próxima segunda-feira, nós vamos ter um grande culto nacional com toda a família quadrangular. Olha, nós somos muitos. Nós somos aí mais de 1 milhão de membros em todo o Brasil. Nós somos uma grande igreja em todo o Brasil. E todos nós, todas as igrejas, de norte a sul, de leste a oeste, todos os pastores vão estar reunidos na segunda-feira, às 8 da noite, através de uma live, um culto online, onde vai ser ministrada a palavra de Deus. E eu quero te convidar para você assistir este recado do nosso Abraão, do nosso pastor regional, que é o pastor Deusé. Veja aí o vídeo. Paz seja convosco. Estamos aqui para convidar a toda a membresia da nossa igreja
e para o dia 6 de julho, às 20 horas, haverá uma transmissão em rede nacional com o nosso presidente, pastor Mário de Oliveira, que será um culto, será transmitido para o Brasil inteiro. E queremos que todos os membros da igreja, pastores, participam desta reunião, que será uma bênção, oração de libertação, unção com óleo. E eu estou pedindo, como superintendente da 4ª região, para todos participar desta reunião, que será uma reunião muito importante neste momento tão difícil que nós estamos atravessando. Precisamos de muitas orações e contar com a bênção de Deus para que nós possamos continuar nesta batalha que Deus nos dará vitória. Acabou? Pessoal, que legal, né? Nós vimos aí um grande recado do nosso pastor regional, do nosso Abraão, nosso líder, querido pastor Deusdério. Olha, é de fundamental importância que a gente esteja juntos nessa segunda-feira. O culto vai se chamar, está sendo chamado de Vida para o Brasil, ou Saúde para o Brasil. Eu quero dar só um detalhe muito importante. Prepare aí o óleo, porque lá no culto nós vamos ter o louvor com a cantora Soraya Moraes, vamos ter a palavra sendo ministrada pelo pastor Mário de Oliveira, e o momento principal do culto vai ser o momento do grande clamor pela família, onde todos nós, o Brasil inteiro, vai estar orando pelo lar, vai estar ungindo a nossa família, a nossa casa. Também teremos sorteios neste culto, né? E aí é importante você, no próximo culto agora, você ao chegar, vai ter 2 pessoas ali na recepção, e você já deu o seu nome e o seu número de celular, para você poder concorrer. Isso também, dar o nome e o número do celular, vai servir para as próximas transmissões, porque aí a própria igreja, a estrutura da nossa igreja vai fazer contato com você. Então, eu preciso que você dê o seu nome e o seu número de celular, ok? E mais ainda, se prepare, porque nós vamos ter este culto, e convide outras pessoas. Convide, não é só para membros da igreja quadrangular, pode ser outro crente, pode ser um vizinho que não conhece Jesus, um amigo de serviço, um colega de escola. Mande o link para ele, em nome de Jesus. Se você não tem o óleo para ungir a sua casa, no próximo domingo você pode pegar na igreja. Tanto nos 3 horários vai ter alguém para entregar para você. Lembrando que o óleo é um por família. Tá bom? Então está dado o recado, vamos aqui seguindo com a nossa célula. Queridos, nosso propósito nessas próximas semanas, na nossa célula online, é estar falando sobre assuntos importantes para nós que estamos trabalhando em célula, estamos vivendo em célula. Olha, e nós escolhemos os 4 primeiros assuntos baseados no nome da nossa rede. A nossa rede, para quem não se lembra mais, se chama Rede Amor. Cada letra da Rede Amor, deste nome, tem um significado. O primeiro, o A, significa aliança. O M significa maturidade. Aí tem um H, né, neste amor, que é também honra, ok? Honra. E, por fim, a letra R é a letra de R de renúncia. Portanto, nosso primeiro assunto hoje, o assunto de hoje é aliança. O que é aliança, né? Deus ama que a gente viva em aliança, porque Ele é um Deus de aliança. Então, nós vamos ver a partir de agora o conceito, né? O que significa aliança, ok?
E eu quero aqui passar a bola para a minha companheira aqui hoje, que é a Fátima, nossa supervisora. Seja bem-vinda, Fátima. Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Boa noite, galera. Deus abençoe cada um de vocês. Paz seja convosco. Saudade de estar aqui. 2 quinta-feiras sem estar aqui fazendo a nossa live. Eu senti muita falta. Espero que você tenha sentido falta também, porque foi bem complicado, 2 semanas sem fazer a live, né? Mas graças a Deus estamos aqui hoje. E para falar sobre o conceito de aliança, é o seguinte, pacto. O conceito de aliança é o quê? É um pacto ou tratamento entre indivíduos, partidos, povos ou governos, para determinada finalidade. Compromisso assumido com outra pessoa, né? Hoje nós temos o conceito da aliança de casamento, né, que é o anel, que é para o casal lembrar que tem um compromisso com o outro. Antigamente tinha aliança de sangue, né, pastor? Que o pessoal fazia aliança de sangue, se cortavam, né, colocavam o sangue, né, se misturavam os sangues, ali era feito um pacto de aliança, né? Então, hoje nós vamos falar sobre pactos de aliança, sobre nossa igreja, sobre a célula, sobre alianças bíblicas, né? Então, o conceito de aliança, o principal é esse mesmo, é um pacto ou tratamento entre indivíduos, né? São pessoas que assumem um compromisso um com o outro, então isso é a aliança. E para lembrar aqui, né, da nossa lição de célula, nós temos uma lição hoje maravilhosa, né, que é o título desse nosso tema hoje é uma nova aliança, né? Na Bíblia, uma aliança é um pacto, um acordo solene entre 2 pessoas, é um contrato sagrado. Cumprir a sua parte é uma questão de honra, né? Então, quando nós temos uma aliança, né, na Bíblia, né, a Bíblia nos ensina que é uma questão de honra você cumprir a sua parte da aliança. Porque às vezes você faz uma aliança com uma pessoa, mas você não cumpre a sua parte. E, biblicamente falando, é uma questão de honra, é um pacto, é um contrato sagrado, né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte, nós temos que cumprir, né, uma questão de honra, né? Porque lá, um resumo do versículo, lá de 2 Coríntios 3,6, ele nos fala o seguinte: ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Jesus, o Espírito Santo, ele nos capacita para nós sermos ministros, né, de uma nova aliança, que é aliança com Deus, aliança em Cristo, aliança na igreja, aliança com o nosso irmão, né, aliança com nossos líderes. Então, ele nos capacita para isso, porque de nós mesmos, se nós formos olhar, nós não conseguimos cumprir aliança. Às vezes nós temos vontade de quebrar aliança, porque às vezes você faz uma aliança com uma pessoa, e nas circunstâncias desse tempo de aliança, existem várias coisas que você tem vontade de quebrar aliança. Você tem vontade de falar que você de uma coisa, vou chutar o balde e vou largar isso para lá, não quero mais saber. Mas aí o Espírito Santo que nos capacita para a gente estar lembrando que eu fiz uma aliança, eu preciso honrar essa aliança até o fim, porque foi isso que Cristo fez conosco, né? A Bíblia, ela nos fala sobre muitas alianças, né? Aliança com Deus. Quantas pessoas vivendo uma vida dissoluta, sem se importar com as alianças que têm com pessoas importantes em suas vidas, né? Vivem como verdadeiros adoradores de si mesmos, são egoístas, que não pensam até mesmo na maior aliança que uma pessoa pode ter, que é a aliança com Deus. Porque hoje existe realmente muitas pessoas dessa maneira. Elas estão tão dissolutas entre elas mesmas, que elas não preocupam com o que elas fizeram, com a aliança, né, pastor, que elas fizeram com outras pessoas. Ela fica egoísta, eu fiz aliança, mas não está bom para mim, não foi isso que eu pensei, não mudei de ideia, então eu não quero cumprir essa aliança. Mas acontece que nós temos que sempre que lembrar que quando você faz uma aliança, você tem que cumprir essa aliança. Haja o que houver, né? No percorrer do caminho, né, você tem que pensar, puxa vida, eu fiz uma aliança. E eu vou ser honrado se eu continuar cumprindo a minha parte, né, pastor? Verdade. Não, pode seguir. Quando somos escolhidos por Deus e aceitamos a sua aliança em nossas vidas, nos tornamos propriedade exclusiva dele. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, que está lá em Pedro 2,9. A sua aliança teve preço de sangue. Não foi uma dor qualquer. Foi a maior dor que um homem na terra pode suportar. Aí, quando eu leio isso, eu fico meditando, né, que a maior aliança, né, que nós temos, a maior aliança que foi feita, foi a aliança que Jesus, né, fez conosco. E ele não
mudou de ideia. Ele poderia ter mudado de ideia, mas ele suportou a dor, uma dor tão grande, que homem nenhum suportaria. Homem nenhum suportaria a dor que Jesus sentiu. Mas ele foi até o fim. Ele foi levado para a cruz, ele foi crucificado, ele sofreu grandes e grandes, terríveis e terríveis dores e assolações, mas ele não desistiu. Então, a nossa aliança, né, quando nós fizemos aliança com alguém, nós temos que lembrar da aliança que Jesus fez conosco, que ele não desistiu. Então, eu acho que é por aí que nós não devemos desistir, porque aliança com Deus, igual nós lemos aqui, né, eu li aqui, aliança com Deus, ela é tão maravilhosa que quando você faz essa aliança com Deus, você passa a ser parte exclusiva de Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus. Quando você tem uma aliança com Deus, você é parte exclusiva dele, né? Você é parte de Deus. E isso é muito interessante. Jesus, ele jamais mudou de ideia. E Deus não mudou de ideia, porque desde o princípio, né, que Deus já tinha uma aliança com o homem, né, ele mandou o seu filho para resgatar-nos, né, de onde a gente estava, do mundo das trevas, para trazer para a maravilhosa luz. Deus, ele poderia ter mudado de ideia, porque o homem não merecia. Mas por amor, né, por amor a nós mesmos, Deus, ele continuou com a aliança, enviou o seu filho, ele morreu por nós temos aliança eterna com Deus através de Jesus Cristo. É verdade, né? Deus é um Deus de aliança mesmo, Fátima. E olha uma coisa, Deus, ainda que o homem seja infiel nessa aliança, a Bíblia diz que Deus permanece fiel. Às vezes nós vemos pessoas, como você disse, pessoas que elas fazem uma aliança com Deus, mas por algum motivo elas desanimam, elas desistem, elas quebram aquela aliança. Mas a Bíblia diz que Deus, ele permanece sempre fiel à aliança. Então nós vemos Deus ter uma aliança com o povo de Israel e diante do pecado ele envia o seu próprio filho. Até que nível Deus foi? O próprio Filho único de Deus foi enviado para gerar uma nova aliança, que é a aliança do sangue de Jesus, a nova aliança do sangue de Jesus. Então, Deus, ele zela para que a aliança seja cumprida, para que ela fique de pé. Isso é muito importante a gente lembrar. É importante também, Fátima, lembrar que por causa de Deus ser um Deus de aliança, é que nós temos também promessas. Que em toda aliança tem promessa. Né? Quando a gente vai casar alguém, né, o casal está ali, ele vai se casar, eles estão fazendo uma aliança um com o outro diante de Deus no altar. E o que eles fazem naquela aliança, naquele momento da aliança? Eles fazem promessas uns aos outros. Então, algo muito forte, meus irmãos, na aliança é a promessa. E Deus não quebra a aliança porque ele é fiel para cumprir a promessa. Então, que a gente possa se lembrar e viver em aliança com Deus, porque ele é um Deus de aliança. E quando a gente está em aliança, Deus cumpre as promessas na nossa vida, né? Vamos seguir? Aliança entre amigos, né? Que é uma aliança também que nós vamos falar aqui agora. Elias, né, ao passar pelo campo, lançou a sua capa sobre Eliseu. Ele, deixando tudo, seguiu, né? Eliseu deixou tudo e seguiu Elias. Eles cultivavam muito além de uma amizade, eles tinham uma aliança. Elias guardou sua aliança, Eliseu guardou a sua aliança com Elias, de tal forma que recebeu um mover sobrenatural, uma unção dobrada sobre a sua vida. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. E foram para Betel, que está lá em 2 Reis 2:2. Né? Eu acho muito interessante, porque quando Elias chamou Eliseu, né, Eliseu estava no campo, estava arando a terra, né, e Deus precisasse que Elias arrumasse um sucessor. E Deus pediu que ele escolhesse, né, e ele foi, escolheu Eliseu, e Eliseu ouviu o chamado de Elias e seguiu Elias. E quando Deus mandou Elias ir para Betel, Elias falou com Eliseu: fica aqui, né, porque Deus mandou eu ir, e você fica. O que Eliseu fala? Não, né, eles tinham uma aliança. Eu vou com você. Quando chegaram em Betel, né, Eliseu foi com Elias. Quando chegaram em Betel, Elias foi para Jericó, né, foi para Jericó, isso mesmo. E ele falou de novo com Eliseu, né, fique aqui, né, e deixa eu ir.
Eliseu falou, não, nós temos uma aliança. Ele foi, onde Elias ia, Eliseu ia, porque ele tinha uma aliança com ele. Ele poderia falar, poxa vida, né? Eu vou para Betel, depois eu vou para Jericó, vou para ali, vou para cá. Estou cansado de ficar andando atrás desse cara, não vou mais não, vou ficar por aqui mesmo. Mas ele tinha uma aliança com ele. E como o senhor falou da promessa, ele sabia que a unção que existia, né, que tinha sobre Elias, ele queria aquilo para ele. Era promessa de Deus que ele fosse sucessor de Elias. Então ele falou, eu vou continuar seguindo Elias, porque eu sei que eu tenho promessa e que se eu honrar a minha aliança, eu vou alcançar aquilo que Deus tinha determinado para ele, né? E, só acrescentando aqui, este texto que fala de Elias e Eliseu é muito rico. Eu quero até sugerir que você, lá no seu devocional, você tire um tempo para você estudar este texto, porque este texto mostra muito claro que quando você vive debaixo de uma aliança, você vai receber a unção daquele a qual você está aliançado. Muitas vezes nós queremos a unção, queremos ser usado como o nosso líder está sendo usado. Mas nós não queremos ter aliança com aquele líder. Nós queremos ter o mesmo nível de espiritualidade, queremos ser usado por Deus como ele está sendo usado. Eliseu entendeu que se ele mantivesse a aliança com Elias, ele iria receber. O próprio Elias disse, se tu estiveres comigo, quando eu for retirado daqui, então você vai receber. E ele então pagou um preço. E ele foi até o final, mesmo Elias dizendo, fica aqui. Ele insistiu, porque eles tinham uma aliança e ele queria fazer aquela aliança estar sendo cumprida na vida dos dois, né? Isso é muito importante. Foi um chamado, né? Eles eram amigos, então quer dizer, eles tinham muito além de uma amizade, né? Exato. Igual o texto fala aqui. Eles tinham muito além, eles tinham uma aliança, porque às vezes a pessoa acha que ela é amiga do outro, ela tem uma aliança com ele, às vezes não. Aliança é aquilo que não se quebra, é aquilo que você está junto com seu amigo, junto com seu líder, no caso aqui a gente falando de célula, né? Independente das circunstâncias, né? Às vezes a célula está em um lugar, o líder ele vai para outro lugar, às vezes a célula sai de uma casa, vai para outra casa, aí o que está aliançado, né, entre aspas, não, aquela casa está muito longe, não vou não. Meu líder teve que mudar de casa, às vezes acontece alguma coisa do anfitrião, precisar que não... Por um tempo, né, dá um tempo da célula, então o líder vai falar com o aliançado dele. Eu vou precisar de ir para outra casa. Aí o que acontece? Às vezes o aliançado dele fala, não, o outro, né, quem está falando, não vou não, está muito longe. Então nós temos que ser como Eliseu, independente das circunstâncias, não, meu líder está indo, eu estou indo junto com ele, eu vou até onde ele for. Nós temos uma aliança, né? Então a aliança ela vai muito mais que uma amizade, ela vai muito além, né, de uma amizade, né? O poder de uma aliança produz cobertura, né, e cuidado e proteção. Né, que às vezes a gente vê a aliança com a amizade, mas a aliança também ela produz a cobertura, ela produz um cuidado e uma proteção com quem você está aliançado. Igual você falou de casamento, né? O que acontece entre um casal? Eles são casados, têm uma aliança, são aliançados, então, o que essa aliança produz entre eles? Tem que produzir a cobertura, a proteção, o cuidado um com o outro, né? Você tem uma aliança de amizade, ela produz a mesma coisa, a cobertura, a proteção, né? Você tem o cuidado com o outro. A aliança também ela produz isso, né? Igual Pedro, nós vemos aqui a história de Pedro mesmo com Jesus, né? Pedro, ele tinha uma aliança enorme, né? Uma aliança linda, uma aliança com Jesus. E quando Jesus estava no Getsemane, quando o soldado, né, o Malcom, chegou para poder prender Jesus, ele proteger, né, é o que nós não podemos fazer, nós temos que cortar a orelha de ninguém, mas Pedro, ele pegou a espada e pá, embora a gente não saiba porque ele estava andando com uma espada, era um discípulo, mas vamos lá, né? Ele pegou uma espada e cortou a orelha do soldado, porque ali foi uma forma, muita gente pode olhar assim, foi agressivo, mas foi uma forma de proteger, foi o que ele pensou, né? Ele falou, vou proteger meu mestre, não vou deixar levar ele preso. Então, a forma que ele usou, né, tem toda uma história sobre cortar a orelha esquerda, a orelha direita, etc. e tal, mas, enfim, ele cortou, ele quis proteger Jesus. Então, porque ele tinha uma aliança com Jesus. Se ele não tivesse uma aliança, ele podia falar, né? Mas no ímpeto ali da proteção, ele já quis, né, proteger Jesus. Exatamente. Né? Ruth, né, essa semana nós tivemos o culto aqui de mulheres e a pastora Cristina deu uma palavra abençoada sobre sonhos, né, sobre os sonhos de Noemi. E ela pregando sobre sonhos de Noemi, né, que Noemi já tinha parado de sonhar, porque achou que estava velha e tal, ela falou sobre Ruth. E eu fiquei pensando que Ruth foi tão aliançada com Noemi que ela não largou Noemi.
Quando Noemi falou com ela que ela poderia ficar, né, que ela ia voltar para a terra dela, que Ruth podia ficar por ali. Mas Ruth não, ela tinha uma aliança com a sogra. Né, ela queria proteger a sogra, ela já sabia que a sogra estava velha, viúva. Ela falou, como é que eu vou deixar? Então, assim, eu acho nessa história de Ruth, aliançada com Noemi, uma história muito linda, porque ela protegeu. E ela protegendo a sogra, né, aquela aliança de proteção, elas foram muito abençoadas. Então, quer dizer, ela teve um cuidado, né, ela quis cobrir, né, a sogra com todo o cuidado dela, ela protegeu, e isso elas foram muito abençoadas. Né, foram muito abençoadas. E é uma história assim que a gente vê que quando você tem uma aliança, você tem que ter esse cuidado, você tem que produzir, né, que a aliança, uma verdadeira aliança, né, porque a verdadeira aliança, de qualquer jeito, ela não produz nada. Mas a aliança verdadeira, ela produz cobertura, cuidado e proteção. Verdade. Né? É uma das grandes vantagens de nós vivermos em aliança, porque a aliança nos leva a nos preocuparmos com o outro lado. Quando nós demos o exemplo do casamento aqui, pessoal, olha só que interessante. O cônjuge, um cuida do outro. Um cuida do outro. Né? Quantos casais idosos que nós vemos que já não tem força física um para proteger o outro, mas eles estão do lado um do outro. Estão ali, se um dizer A, e o outro está ali do lado para saber o que é. É a atitude que aquela pessoa que está aliançada, ela tem de proteger o outro que está aliançado com ele. É muito importante que essa atitude exista no ambiente da célula, no ambiente da igreja, no nosso relacionamento com o nosso líder. Às vezes, irmãos, o nosso líder não é o melhor líder, não é aquela pessoa que a gente tem grande simpatia, mas é o nosso líder. E se nós temos uma aliança com aquele irmão ou com aquela irmã que é nossa líder, olha, nós precisamos protegê-lo. Olha, faz parte do corpo que nós estamos, então nós precisamos protegê-lo. E isso é muito importante. Cuidado, cobertura, né? Tudo isso vem de atitudes de alguém que está em aliança um com o outro, né? E principalmente a cobertura espiritual, né, pastor? Isso. Que eu vejo muito quando você tem uma aliança com o seu líder, você tem uma cobertura espiritual muito grande. É verdade. Né? Quando você tem uma aliança com o seu pastor, com o seu líder de célula, com o seu líder de... Igualzinho nós temos aqui nossa líder de mulheres, né? Então, quando você tem essa aliança com ele, você tem uma proteção espiritual fora do comum. Eu tenho experiências, assim, inacreditáveis, assim, de aliança com, né, com meus líderes e como Deus tem me abençoado nessa cobertura espiritual, que eu tenho certeza, né, que essa cobertura ela é uma das mais importantes, né, a cobertura verdade. espiritual. Um exemplo, Fátima, muitas vezes hoje, por exemplo, a gente vê pregadores pregando por aí na internet, passando na porta da igreja pedindo oportunidade para pregar, e se lançam pregando por aqui e por ali, cantores, cantoras, né, que saem por aí se apresentando aqui e acolá. E para muitas dessas pessoas a gente pergunta qual é a sua igreja. E essa pessoa ela nem está aliançada com uma igreja. Ela não tem cobertura espiritual. Quem é o seu pastor? E ela se enrola toda e não sabe dizer quem é o pastor dela, porque ela não está aliançado com uma igreja, ela não está aliançado com um líder, ela não está debaixo de uma cobertura espiritual, né? Também essa questão da cobertura é importante no sentido de que a unção que virá sobre a vida do nosso líder, quando nós estamos aliançados com ele, ela também virá sobre nós. É exemplo do Salmo 133, Fátima, que a Bíblia diz que o óleo, né, como o óleo que desce sobre a barba, né, sobre a barba e desce sobre as vestes e sobre a orla das vestes de Arão. Isso é a unção que vem primeiro na cabeça, vem primeiro nos líderes. E esta unção, quando tem aliança naquela igreja, naquele grupo, esta unção vai descendo e ela alcança todos. Então é importante nós mantermos a aliança para estarmos debaixo da cobertura espiritual, né? É importante. As alianças nos aproximam das metas do alvo ao ser alcançado. A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras é mais difícil de arrebentar e que é melhor serem 2 do que 1. Deus criou o princípio da aliança. Isto é uma estratégia tremenda,
Pois, quando um está fraco, o outro ergue o braço e o levanta, e assim conseguiremos ir até o fim para receber a coroa da vida. Essa é tão lindo essa parte que eu estava lendo, né? Eu estava estudando hoje à tarde, pensando. Aí eu lembrei, foi de Arão e Ur, né? Porque quando Moisés estava cansado, né? E ele já não tinha mais forças. Mas o que Arão e Ur fizeram? Eles colocaram uma pedra, sentaram Moisés e ergueram o braço de Moisés. Enquanto os braços de Moisés estavam erguidos, eles venciam a guerra, né? E quando o braço de Moisés abaixava, eles começavam a perder. Então, quer dizer, a Bíblia fala que é melhor ser dois do que um, porque quando um cai, o outro levanta. Então, ali eram três, né? Porque nós sabemos que o cordão de 3 dobras são a junção do Espírito Santo, né, com nós, né, gente, Deus e a outra pessoa, né? Mas no caso ali eram os 3. Quer dizer, eu fiquei lendo isso hoje à tarde pensando, meu Deus, que maravilhoso, né? Quando você está fraco, mas se você tem uma aliança com alguém, você tem alguém, como nós acabamos de falar aqui sobre a cobertura espiritual. Então, quer dizer, Moisés estava cansado, né? E eles ficaram segurando o braço de Moisés até o pôr do sol. E eles venceram. Quer dizer, se eles não tivessem, se Moisés estivesse sozinho, sentado ali, talvez eles não teriam ganhado. Talvez não teriam ganhado a guerra, não teriam vencido, né? E uma coisa, Fátima, que você está dizendo, é que lá no texto, né, quando esse texto que você está dizendo de Ur ali, de Arão e Moisés, Josué, né, e Moisés. Josué. E quando eles estão ali suportando o braço de Moisés erguendo, interessante que quando o braço de Moisés estava pesado, imediatamente Israel começava a perder a guerra. E quando o braço de Moisés era erguido, mantido no alto, então Israel vencia a guerra. Você vê a importância, a diferença que é a gente estar em aliança, né? Paulo dá um exemplo muito interessante, que nós somos o corpo, que nós precisamos estar ligados um ao outro, pelo auxílio de todas as juntas, com o vínculo do Espírito Santo, que é o vínculo da paz. Então, é importante demais a gente se manter aliançado e tomar cuidado com coisas que podem vir para destruir a aliança. Às vezes é uma fofoca, às vezes é uma conversa errada, às vezes é uma atitude de rebeldia, de desobediência, de competição. Eu sou melhor, eu sou isso. Então, nós precisamos vigiar para que essas atitudes, que qualquer um de nós podemos até vir a cometer, não venha destruir as alianças que existem entre nós. Amém? Amém. Então, vamos lá? Vamos lá falar sobre os pactos, né? Isso. Posso entrar aqui? Pode. Pessoal, nós estamos falando de aliança. A Fátima disse aqui sobre aliança com Deus, que Deus é um Deus de aliança, aliança entre os amigos, né? Falou do que a aliança produz, que é cobertura, cuidado, proteção, e nós vimos como é importante a questão da aliança. Lá nas nossas células, nós temos algumas alianças que são muito importantes existir numa célula. E uma delas e a gente pode até falar uma coisa importante aqui, que quando a Bíblia fala de aliança, muitos momentos a Bíblia vai chamar aliança de pacto. Outros lugares a Bíblia vai chamar aliança de concerto. Mas tudo diz a mesma coisa. Lá na célula a gente chama de pacto ou de aliança, né? E essas são alianças muito importantes na célula. E se você está em célula, é importante você sempre agir debaixo dessas alianças. A primeira aliança que a gente pode citar é o pacto ou a aliança de lealdade. Importante viver uma vida de lealdade, né? O mundo precisa ver o compromisso de amor entre nós. Seja uma pessoa de aliança e tome a decisão de amar os irmãos incondicionalmente. Ou seja, uma atitude, uma aliança de lealdade, ser leal, né? Às vezes falta lealdade numa célula. Por exemplo, as pessoas abandonaram, o outro desanimou, a gente abandona o líder também, sem motivo algum. Então é importante a gente sempre lembrar, olha, eu tenho uma aliança de lealdade e eu vou ser leal.
eu não vou trair, eu não vou abandonar o meu líder. Ok? Se você quiser me interromper, você me interrompe. Outra aliança ou pacto importante na célula é o pacto ou aliança de honestidade. Né? Uma referência boa que vai falar sobre isso é lá em Efésios 4, 25 ao 32. A dureza da santidade deve ser equilibrada com ternura e o afeto da graça de Deus. Faça hoje o pacto de ser honesto, mas, acima de tudo, cheio de ternura na célula. Então, é importante a gente ser honesto. Mas honesto de roubar, também, né? Mas não é bem honestidade só de roubar, de não roubar. É honestidade de estar sendo sincero com aquela pessoa da célula. Eu estou em aliança com a Fátima, eu preciso ser sincero. Né? Ser sincero naquela questão do trato um com o outro, né? Mas muita gente, você já viu, Fátima, aquela pessoa fala assim, não, eu sou honesto, eu não escondo nada, e tudo ela quer falar, e ela acaba ferindo as pessoas. Então ela acha até bonito ela ser honesta e falar coisas que não precisava falar, mas para dizer que era honesto, ela fere a outra pessoa com palavras, ofende, né? Então é importante ter a aliança de honestidade, mas agir com ternura, né? Tem coisas que, por mais honesto que a gente seja, não precisa falar, não é isso? Então, é importante. Outro pacto, outra aliança importante na célula, é a aliança de transparência, que é aquela questão de ser alguém sem esconder coisas, ou seja, ser transparente com aquele irmão, com aquele líder, nas atitudes que a gente tomar na célula. Às vezes as pessoas têm dois tipos de agir, Fátima. Uma é na sua frente e outra é quando você vai embora. Agora foi embora, não é nada disso que eu falo, é outra coisa, né? Então, na realidade, é a gente ser transparente, ser de uma palavra, de um proceder, ou seja, sendo transparente com aquela pessoa que a gente está lidando. Às vezes, irmãos, é muito difícil liderar pessoas que elas não são transparentes. Elas mostram uma coisa, mas no fundo elas são outra, né, Fátima? E isso faz a gente sofrer na célula demais, né? Ok, a célula, você tem uma aí, você pode falar, Fátima? Eu tenho aqui, sim. Essa que eu tenho aqui é o pacto, né? A aliança da assiduidade, né? Porque aquele irmão, né, que ele deixa de participar da célula, do discipulado e outros cultos da igreja, ele está perdendo muito na sua vida espiritual. As reuniões da igreja são uma grande proteção. Se você está de aliança com os irmãos, você precisa ter com eles um pacto de assiduidade, porque você tem que estar participante. É verdade. Né? Porque você tem um pacto de uma aliança, né? Vamos colocar que nós estamos falando sobre aliança, que é pacto a mesma coisa, mas se você tem uma aliança com a sua célula, você tem uma aliança com a sua igreja, então você tem que participar. Porque às vezes a pessoa fala, eu tenho aliança com a célula, mas vai lá uma vez no mês. Eu tenho uma aliança com a igreja, vem no dia da Santa Ceia ou na virada do ano, que é assíduo esse, né? Então você tem que ter essa aliança da sua idade também com a célula e com a igreja, né? Então, quer dizer, eu tenho que reconhecer a importância da reunião com meus irmãos na célula e com toda a igreja. Eu tenho de considerar que sou edificado quando eu estou com meus irmãos. Eu não vou entristecer o Espírito Santo, nem vou impedir o trabalho dos meus irmãos na minha ausência, exceto em caso de emergência. Somente com a permissão dele, em oração, vou considerar a possibilidade da ausência. Se eu estiver impossibilitado de comparecer por qualquer razão, por consideração, vou telefonar para o meu líder para que todos os membros do grupo saibam que eu estou ausente, para que possam orar por mim e não ter preocupação comigo. Aí ainda tem a transparência, né, pastor? É verdade. Quando a pessoa é transparente, eu não posso ir porque ela vai dar um motivo, ela vai falar por que ela não pode ir. E vai sentir falta e vai cooperar para que o trabalho não deixe de ser feito porque aquela pessoa se ausentou. É verdade. Porque às vezes você conta com a pessoa na célula para alguma coisa e a pessoa simplesmente não aparece. Vamos supor, louvor, a pessoa não é assídua. Aí você vai, não, a pessoa te prometeu, fez uma aliança, não, agora vai ser assídua, eu vou dar ela o louvor para fazer, digamos assim. Aí simplesmente ela não vai. Quer dizer, ela não pensou na aliança, né? Poxa, se eu não for, eu não estou cooperando para que a célula siga. Então, acho que esse pacto da aliança, né,
da sua idade, ela é muito interessante, ela é muito importante para que a coisa vá fluindo, eu tenho que ser assíduo, né? Com certeza. E, às vezes, como é que você vai realizar um trabalho na célula se você não pode contar com aquelas pessoas? Elas não são assíduas, elas não têm uma aliança de estar ali todo dia da célula, né? E aí você escala aquela pessoa, o lanche é com ela, e ela não vem, e ela não dá satisfação, ou seja, ela não é assídua, né? Ela vem de vez em quando, não tem assiduidade. Então, é bênção demais quando numa célula as pessoas têm esta aliança de ser assíduo. E quando, né? Porque vai acontecer disso que você não vai poder. Quando não puder, dar satisfação, aí é a aliança da transparência, ser transparente, e até pedir, olha, orem por mim, eu tive essa dificuldade. Isso é muito bonito, além de ser bonito, isso é uma bênção para a célula. Com certeza. Né? Aqui uma outra aliança que pode e precisa ter na célula é a aliança ou pacto da oração. Né? A oração não pode faltar, né, pessoal? A oração é a base. Né? Em uma célula na qual os membros oram uns pelos outros, o ambiente espiritual é completamente livre de amarguras e de melindres. Né? Se você é parte do corpo, você precisa ter compromisso de orar pelos irmãos. A oração e a aliança de orar uns pelos outros é fundamental. Porque a oração, Fátima, a Bíblia mesmo mostra que ela vai criando um ambiente espiritual. Quando ora, então o mover de Deus acontece. Então aquela pessoa que está angustiada, amargurada, ela logo é curada daquela amargura, e aquilo não vai gerar raízes dentro dela, né? Outra coisa aqui no texto que a gente leu, milindres. Milindres é aquela pessoa que fica cheia de malmitox. Isso. É aquele pratinho de louça, aquela bonequinha de louça que fica ali na célula. Ninguém pode falar nada, o líder não pode chamar atenção, ninguém pode, com muito carinho, falar algo com ela, porque ela fica cheia de milindres, ou cheia de malmitox, fica cheia de dodói, né? Então, quando há um compromisso, uma aliança de orar, até essas situações são resolvidas. E nós, irmãos, precisamos entender que a oração é a base de tudo. Né? Essa aliança, esse pacto de oração, precisa existir não só na célula, mas na igreja, em todas as áreas. Porque, olha, irmão, nós estamos envolvidos num trabalho espiritual. E a célula é trabalhar o mundo espiritual. Então, quando a gente ora, nós estamos nos envolvendo com o mundo espiritual. Então, o inimigo fica sem força quando a gente ora. Mas quando nós não oramos, aí quem fica sem força é a gente. Então, precisa ter um pacto de oração lá na sua célula. Olha, nessa época de pandemia, Fátima, o líder esperto, tomara que este líder esteja aqui na live, o líder esperto, ele não está dormindo e tranquilo em casa. Ele está entrando em contato com as pessoas da sua célula, fazendo projetos de oração. Ô, gente, vamos orar. Essa semana, vamos orar por isso? Não está tendo célula, mas nós estamos orando, estamos linkados ali em oração. Olha, pessoal, essa semana nós vamos estar orando com esse propósito, lá na nossa célula. Quando a nossa célula voltar, nós já estamos envolvidos em oração. São ideias, porque se há uma aliança, um pacto de oração, esse pacto, nem a pandemia pode pará-lo. Né? E o último aqui que eu quero dizer e falar é sobre o pacto ou aliança, né, de sensibilidade, ok? Todas as emoções humanas são válidas em Deus. A igreja é o lugar onde expressamos os nossos sentimentos em liberdade. E os nossos irmãos são aqueles que são sensíveis e solidários com a nossa dor. Muitas vezes, às vezes, falta esta aliança. Tem gente que hoje está ferido, sabe de quê, Fátima? Ele um dia se abriu lá na célula, mas ninguém se importou. As pessoas ficaram insensíveis à dor daquele irmão. Às vezes aquela pessoa, por exemplo, às vezes você vai ali numa célula e chega lá, aquele irmão está angustiado, está triste. E ele assim começa a desabafar lá na célula. Ele começa, de repente ele chora. Aquilo está sendo muito difícil para ele. Talvez não está doendo em nós, mas está doendo nele. E aí ele fica decepcionado
porque ali, às vezes, ele não encontra aconchego, não encontra alguém que abraça, alguém que diz: irmão, nós estamos juntos, nós vamos orar com você. Olha, irmão, conta comigo. Ninguém se importa. Então, é preciso ter um pacto de sensibilidade, solidariedade entre os membros da célula. Os membros da célula estarem envolvidos um com o outro para viver esta aliança. Alguém que está ali sentindo as suas dores, as dificuldades, é preciso ser aconchegado, é preciso ser abraçado, é preciso demonstrar solidariedade com aquela pessoa, né? E é importante, a Bíblia diz assim: chorai com os que choram, né? Alegrais com os que se alegram. Ou seja, chorar com os que choram é o quê? Aquela pessoa está angustiada, está triste, vou me abraçar com ela. A dor não é minha, mas eu estou aliançado com ela. Então eu vou lutar com ela, vou estar abraçado com ela. Aquilo vai curar aquela pessoa, né? O fato de você demonstrar sensibilidade, estar sensível àquela luta, àquela dificuldade daquele irmão, vai trazer para ela um refrigério, né? Vai trazer para ela aquele consolo, né? Aquela força que ela precisa. E às vezes, irmãos, é tudo que uma pessoa precisa. Ela precisa de alguém ou de pessoas que possam ouvi-la. E quando a célula tem essa aliança de sensibilidade, ela é sensível à dor daquela pessoa. Aquela pessoa, ela se abre e as pessoas abraçam, as pessoas demonstram solidariedade. Elas dizem: olha, meu irmão, nós estamos juntos, nós vamos lutar juntos, Deus vai nos dar vitória. Pessoal, nós vamos armar aqui um esquema e nós vamos estar orando essa semana pelo fulano, né? Ou às vezes abraça e dá uma palavra de apoio, às vezes dá uma palavra de conselho, e tudo aquilo, irmãos, e isso faz uma célula ficar forte, porque o diabo, ele não vai ter chance. Olha, aquela pessoa, enquanto ela estiver naquela célula, eu não vou ter chance com ela, porque eu vou amargurar o coração dela. Mas quando chega lá, tem pessoas que amam aquela pessoa e vão abraçá-la e vai ajudá-la. Isso é muito importante. Eu acho que, só falando aí, pastor Marcos, eu acho que o melhor momento, né, um dos melhores momentos para poder aplicar, né, a aliança da sensibilidade é na hora da comunhão. Porque, às vezes, a pessoa chega na célula, ela não se expõe, né, no meio da turma ali, na hora da célula, mas, às vezes, o líder esperto, ele é tão sensível, né, ele tem que ter essa sensibilidade, porque ele começa a observar que aquela pessoa não está bem. Às vezes a pessoa chega na célula, o líder esperto, ele percebe que as coisas não estão bem para aquela pessoa, que a pessoa às vezes não vai se abrir ali no momento para todo mundo, mas na hora da comunhão, a hora dele chegar perto da pessoa, dar um abraço, às vezes um abraço que ele dá na pessoa, a pessoa já se abre, e com o passar do tempo ela vai se abrindo, até que chega um momento que a célula pode estar sabendo o que está acontecendo, ele vai estar expondo para a célula vai começar a orar, mas o líder esperto, ele sabe quando ele chega, quando ele tem essa sensibilidade. A pessoa chegou, ele viu que alguma coisa não está certa, ele vai chegar na hora da comunhão, ele vai chamar ela, né? No secreto, conversar, abraçar a causa daquela pessoa, ligar para ela durante a semana, ser sensível com ela. Ela vai ficar se sentindo, igual você falou, tão amada, que na outra semana ela vai querer voltar. Aí, igual você falou, o inimigo, ele pode lutar com ela durante a semana, mas na hora que ela chega na célula, que ela se sente amada, amparada pelo líder, né, principalmente, e depois ali pelo núcleo, pelos membros, aí já é uma vida ganha para Jesus, né? Com certeza. E outra, às vezes a pessoa vai ser ganha através dessas atitudes. Ela ouve a palavra, ela ouve, ela participa das ministrações, ela está ali, mas o que vai tocar ela é essa atitude de ser sensível, de estar próximo, de ver, olha, as pessoas se importam comigo, olha, eu não sabia que isso existia. Pessoas que amavam uns aos outros. E isso, irmãos, vai ser a maneira do evangelho entrar no coração dela. Então, é importante, pessoal, ter sensibilidade, aliança da sensibilidade, aliança da oração, aliança da lealdade, ser leal um ao outro, né? A aliança da honestidade, né? Ser sincero, mas ter ternura uns com os outros, e também a aliança da assiduidade, né, para que as pessoas possam saber que pode contar com você ali na célula. Também a aliança da transparência. Amém? Vamos lá para a nossa conclusão? A nossa conclusão é o seguinte, né? Uma pergunta que fica aqui para você que escutou, né, que assistiu essa live.
E você, tem sido fiel às alianças que Deus permitiu que existam na sua vida? Né? Com a sua família, com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, com a sua igreja, com a sua célula, nos cultos, nos dízimos, nas ofertas e no serviço para o reino de Deus. Você tem sido fiel à aliança? Tomara que sim, né? Tomara que 99,9% das respostas sejam sim. Eu tenho sido fiel às alianças que Deus permitiu que existissem na minha vida, né? Então é isso, pastor. Glória a Deus. E que esta atitude de viver em aliança, ela seja algo prático, né? Que muitas vezes a gente só é na teoria, né? Ah, não, eu tenho uma aliança com você, irmão, tenho aliança. Mas na prática aquela aliança não existe, porque o outro está morrendo do lado dele, ele não está nem aí. Então nós precisamos viver de fato em aliança. E uma coisa importante, irmãos, muitos problemas vão acontecer entre nós, Fátima. Problemas de desentendimento, nós somos seres humanos, né, pessoal? Às vezes a gente vai desentender, um tem uma opinião, outro tem outra, mas acima de todo desentendimento tem que prevalecer a nossa aliança. Então, muitas vezes eu vejo pessoas que poderiam estar unidos na visão celular, não estão, porque estão feridas, porque estão milindradas, com dificuldade, não querem mais, mas na realidade se esqueceram que acima de qualquer dificuldade que a gente possa estar vivendo, a gente tem que manter as nossas alianças, né? Então fica esta palavra, esse estudo bíblico que a Fátima preparou aí, bênção pura, parabéns, Fátima, que Deus te abençoe. Hoje nós não podemos contar aqui com a ajuda preciosa, com a presença, né, preciosa também do Anderson, certamente está nos assistindo. Fez falta, é verdade. E um beijo no seu coração, Anderson, que Deus te abençoe. Você é uma coluna na visão celular aqui na igreja, que Deus te abençoe. E que o ano que vem, né? Na semana que vem, na próxima quinta-feira, você esteja conosco aqui na mesa, dando aí a sua palavra muito especial e nos ajudando. Na semana que vem, nós vamos estar falando de maturidade. Isso. Maturidade, que fala de amadurecer, de ser maduro. Então, vai ser show de bola. Eu quero já convocar você para estar conosco. Na próxima quinta-feira, às 20h, nós vamos estar juntinhos aqui e vai ser bênção pura, sem mistura. Tá bom? Amém. E vamos falar de maturidade. Eu quero, antes de passar aqui para a Fátima, dizer uma coisa importante. Gente, existem coisas que você líder que está me assistindo, você pode estar fazendo mesmo no meio da pandemia. Primeiro, manter contato com a turma da sua célula. Isso, irmão, é a coisa mais tranquila de fazer hoje. Por quê? Porque está muito tranquilo você usar o celular hoje, todo mundo tem celular. Então, aquele toque uma vez por semana, dá aquele toquinho para a vida daquela pessoa que está indo lá na sua célula. Dá uma ligadinha para o anfitrião. Oi, anfitrião, estou te ligando só para dizer que nós temos uma aliança juntos, que você é uma bênção, sua família é uma bênção, sua casa é uma bênção. Irmão, uma vez por semana, né? Ou semana sim, semana não, né? Outra coisa que pode ser feita com a célula, pelo líder de célula, mesmo não reunindo por causa da pandemia, é fazer propósito de oração. Nada muito forte, não, de grande, não. Irmão, mas um propósito de oração. Olha, gente, nós vamos estar orando essa semana com este propósito. Gente, estou sabendo que tem gente da nossa célula que está enfermo, então nós vamos estar orando essa semana para eles. Então, irmão, é uma maneira de você estar movimentando a sua célula, mesmo sem estar reunindo. E quando nós formos reunir com a nossa célula, está tudo ok, está, belezinha, e nós vamos seguir para frente, em nome de Jesus. Amém? Amém, Fátima? Então, dá a sua despedida aí, para nós dar a bênção final. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade dessa quinta-feira. Graças a Deus, estamos aqui falando sobre a visão celular, que é um grande prazer para mim, uma alegria enorme falar sobre a visão celular. Agradecer a você, líder, que está aí, você também membro, você núcleo de célula, você
que às vezes não participa de uma célula, mas que você também comece a cogitar a ideia de participar da célula, assim que nós começarmos, né, a nos reunirmos de célula, que você possa estar participando conosco. Agradecer a cada um que assistiu essa live, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Deus nos guarde, para que quinta-feira que vem nós possamos estar aqui novamente falando sobre maturidade. Que Deus te abençoe, uma boa noite e que até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Só dizer aqui, agradecer a todos que estão online, a Rose, Valcilene, a Gleice, o Anderson, a Cirlane, tantas pessoas, né, Eleonora, tantos irmãos que vieram, que estão aqui conosco, a Luci, né, o pastor Renato, a irmã Orlinda, tantos irmãos, que Deus abençoe, a irmã Vera, que Deus abençoe a Ana e tantos outros irmãos que estão conosco, a Dani, né, a Daniele, que Deus te abençoe, viu, meus queridos? Um beijo no coração de todos vocês. Passe esse link para a turma da sua célula. Passe o link para eles não assistir agora, vão assistir depois e vai ser bênção pura aí, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe.